Ok, meu pastor. Amigos de oração do Go Six, nós que estamos nessa programação dos 10 dias de oração de 2024, estamos no oitavo dia. Olha como o tempo corre, como passa rápido, como a gente, se não cuidar, a gente nem vê o tempo passar, nem vê a vida da gente passar, né? Outro dia começamos os 10 dias, hoje já é o oitavo. Hoje nós temos um texto sugerido ali na revista, né? Um texto para cada dia. O texto de hoje fala sobre o último convite para vencer. Desde que o pecado entrou aqui no mundo e Deus começou desde o início do tempo de pecado no mundo a implantar um plano de salvação para o ser humano, convites são feitos para a gente o tempo todo. Deus diz que haverá um juízo, Deus diz que aqueles que não aceitarem o seu plano de salvação vão perder a salvação e vão perder a vida eterna. Mas ele o tempo todo convida, o tempo todo Deus está chamando pecadores ao arrependimento, pessoas para a salvação. Há uma frase na Bíblia que diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Deus é bem diferente da gente, né? Porque muitos de nós têm prazer na morte dos ímpios, né? Tem prazer na morte do criminoso, tem prazer na morte do assassino, tem prazer na morte do bandido. Muitos têm. A gente não pode esconder o sol com a peneira, né? Tentarem dizer que não existe. Mas a Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. O plano de Deus é que todos se salvassem. Mas a gente sabe que não será assim, porque todos terão liberdade de escolher, né? O livre-arbítrio Deus deu para todos. Embora alguns de nós, às vezes, brigue com Deus sobre essa questão do livre-arbítrio, geralmente quando a gente briga é por causa de alguém mais, não por causa da gente. A gente não quer que o filho da gente não tenha livre-arbítrio, mas que Deus o traga na marra, né? E tudo mais. Mas ele deu o livre-arbítrio para todo mundo. E cada um vai escolher se vai viver a vida eterna ou não. Mas Deus não deixa de convidar, de chamar. O tempo todo Deus está chamando. O texto da revista de hoje começa com um chamado, começa com um convite, né? Quem tem a revista já leu o texto hoje, prestou atenção na primeira página do texto, né, do dia 8, tem ali um verso bíblico interessante. E quando a gente conhece um pouco das profecias do Apocalipse, a gente leva muito a sério. O texto ali é de Apocalipse 18, verso 4, que diz assim: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Deus avisa que haverá uma condenação, Deus avisa que haverá flagelos para quem não aceitar o chamado, mas ele apela para a gente. Ele chama a gente. Ele diz: olha, vai acontecer tudo isso, mas por que que você tem que escolher isso? Vem para mim, né? Esse chamado, esse convite, chamado aqui de último convite para vencer, está no Apocalipse 18:4, diz: sai dela. Sai de quem? Então, vamos começar a interpretar ou explicar algumas coisas do texto que foi sugerido para nós meditarmos. Babilônia. Sai de Babilônia. Se você ler um verso antes, aí no livro do Apocalipse, né, que o verso 3
o verso 4 é o verso que diz: saiam dela. Mas se você voltar dois versos, verso 2, você vai ler assim: então exclamou um anjo. Vou ler do verso 1 em diante, tá? Para não ficar assim, com pedacinhos. 18, verso 1. Depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo, e tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então ele exclamou com uma potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então ouvi uma voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu. Por que você é convidado, né, chamado a sair de Babilônia? Porque ela vai cair. E aqui, já num quadro profético, né, João está escrevendo aqui, naquele momento em que Babilônia já está caindo, e que esse anjo poderoso que ilumina toda a terra está dando essa mensagem, João escreve naquele tempo, Babilônia caiu. Caiu Babilônia. Por que você tem que sair de Babilônia? Eu vou responder com outra pergunta. Por que você tem que ficar ao lado de quem será derrotado? Certamente será derrotado. Por que você vai ficar ao lado de Satanás se ele vai morrer no final da história desse mundo, será destruído para sempre? Por que você tem que ficar do lado do perdedor? Na vida espiritual, nas questões espirituais, nós somos chamados a ficar do lado do vencedor. Porque se você ficar do lado do derrotado, do perdedor, você vai morrer a morte eterna. O vencedor, Jesus Cristo, disse que dará a vida eterna a todos que escolherem ficar do lado dele. Então, esse anjo de Apocalipse 18, ele se associa aos três anjos de Apocalipse 14, né? O Apocalipse 14 contém ali as três mensagens angélicas que já vêm sendo pregado com grande poder no mundo desde o século XIX. No final do século XIX, essa mensagem, na parte final do século XIX, essa mensagem começou a ser pregada. E ela foi aumentando, e aumentando, e ela tem sido pregada até hoje. Temam a Deus, deem glória a Deus. Chegou a hora do juízo, a Babilônia caiu, se alguém adora a besta, vai ter um problema. Essa mensagem vem sendo pregada já, quase, quase 200 anos já. Agora, o Apocalipse 18 diz que haverá um momento, no final da história desse mundo, que haverá uma pregação mais intensa. Esse anjo do Apocalipse 18 diz que ele vem com grande poder e a terra toda se ilumina com a sua glória. Deixa eu falar um pouquinho sobre os anjos de Apocalipse 14 e o anjo de Apocalipse 18 também. Nós sabemos, né? Eu não vou me estender nessa interpretação aqui, porque não há tempo para isso hoje. Mas nós sabemos que aqueles anjos de Apocalipse 14 são símbolo dos servos de Deus pregando a palavra, pregando arrependimento, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todo mundo e alertando. Há um juízo, a hora do juízo chegou, você tem que escolher de que lado você está.
para quando você passar no juízo, você ser perdoado de todos os seus pecados. Não tem, você não vê aí três anjos cruzando os céus para lá e para cá, gritando aquelas palavras. Você vê servos de Deus fazendo isso. Os anjos são símbolos dos servos de Deus que pregam o evangelho. Quando você separa um tempo da sua vida, da sua semana, ou do seu dia, para pregar o evangelho de arrependimento e chamado ao arrependimento para ter os pecados perdoados, porque virá um juízo, você é aquele anjo, um daqueles anjos que estão voando pelo meio do céu de Apocalipse 14. Se aqueles anjos são símbolo dos servos de Deus pregando, o anjo de Apocalipse 18 também é. Só que agora esse anjo do Apocalipse 18 está com mais força, com grande voz, diz ali, e com um poder tão grande que ilumina a terra inteira. Opa! Então, quer dizer que haverá um momento que os servos de Deus pregarão o evangelho de Cristo e chamarão os pecadores ao arrependimento com um poder extraordinário, gritando para todas as pessoas: saiam de Babilônia, porque Babilônia caiu. Babilônia é o símbolo das igrejas caídas que proclamam falsas doutrinas. Há um sistema religioso, há denominações religiosas diferentes, mas elas estão agrupadas em torno de um sistema religioso que ensina doutrinas que não estão em conformidade com a Bíblia. E elas são tão eloquentes nesse ensino de doutrinas que não estão em conformidade com a Bíblia, que eles até atacam a igreja que segue a Bíblia, segue todas as doutrinas bíblicas, até chamam de seita essa igreja. Você sabe do que eu estou falando. Mas é esse sistema de igrejas que ensinam ou proclamam falsas doutrinas que, aglutinadas, nós entendemos que Babilônia se refere a elas. Há um outro texto em Apocalipse, não é o caso de falar, de estudar isso agora, mas só vou mencionar que é Babilônia e suas filhas. Então, Babilônia é um sistema de igrejas caídas que proclamam falsas doutrinas. E o anjo do Apocalipse 18 vem dizendo: esse sistema caiu. E aí vem uma grande voz do céu dizendo, no verso 4, sai dela, povo meu. Babilônia está derrotada. Sai dela. Esse é um chamado para todos, no mundo inteiro. As três mensagens do Apocalipse 14 vêm sendo pregado, como eu disse, desde o final do século XIX, mas há um momento especial, um momento em que essa pregação se tornará urgente por algo iminente que está acontecendo e vai alertar para algo grandioso. Essa proclamação poderosa que é dos anjos do Apocalipse 14 se dará agora com poder extraordinário no Apocalipse 18, nós convencionamos chamar esse poder extraordinário de a chuva serôdia ou o derramamento poderoso do Espírito Santo, mais poderoso do que aconteceu no Pentecostes com os apóstolos. Nesse período da chuva serôdia, esse derramamento extraordinário do Espírito Santo sobre os servos de Deus que estão proclamando o chamado para vir para Deus, nós chamamos isso como o alto clamor, e é uma obra que ocorre durante o derramamento final do Espírito Santo. Portanto, haverá um momento extraordinário de poder extraordinário na pregação final, chamando as pessoas para saírem de Babilônia.
Você acha que o evangelho está sendo muito pregado no mundo hoje através de todas as mídias sociais que existem? E você sabe que a Igreja Adventista tem antenas de rádio estrategicamente espalhadas no planeta para alcançar, inclusive, países que não permitem que os seus habitantes acessem as mídias sociais, né? Nós temos lá na ilha de Guam, no meio do Pacífico, lá uma poderosa antena que transmite os programas, as pregações do Evangelho em muitas línguas diferentes, em, em ondas especiais de rádio que alcançam países onde o missionário é proibido de entrar, onde o governo controla o acesso às redes sociais. A Igreja Adventista tem feito isso já há décadas. Mas agora você diz, não, mas agora com as redes sociais, com a mídia, né, do momento da internet, que poder estamos tendo hoje? Você vai ficar admirado quando o derramamento for, quando o derramamento do Espírito Santo acontecer nessa terra, Deus enviar de maneira extraordinária o poder do Espírito Santo, você vai ficar admirado como vamos pregar a mensagem de maneira muito, muito mais poderosa do que estamos pregando hoje. Então, esse é um primeiro ponto do texto da revista. Um segundo ponto é o seguinte: alguém tem que fazer esse chamado ao mundo, já que a gente mencionou que os anjos são símbolos dos pregadores, servos de Deus que aceitaram a incumbência de pregar. Alguém tem que fazer esse chamado, então. Representa o povo de Deus pregando arrependimento, entrega da vida para Jesus. E para Jesus voltar, o mundo todo precisa ser chamado. Assim como Jesus incumbiu os seus discípulos, agora apóstolos, de serem suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins do mundo, ele continua delegando essa tarefa para os seus seguidores até hoje. Agora, nessa tarefa que Jesus deu para os discípulos, disse a eles: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Quem, ou o que, ou onde está representado por Jerusalém nessa frase de Jesus? Porque quando a gente fica ouvindo essa história de pregar o evangelho ao mundo todo, alguns de nós têm vontade de ir lá para a África, outros lá para a Ásia, outros lá para os países árabes, alguns têm vontade, né? Eu quero ser missionário, levar a mensagem de Deus lá para uma tribo do Amazonas que ainda não ouviu falar de Jesus e tudo mais. Jesus falou assim para os seus apóstolos: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Vejam, Jesus começou com Jerusalém, ali na cidade. Quem ou o que ou onde está representado por Jerusalém hoje? A sua casa, o seu círculo familiar. Às vezes a gente fica sonhando em ser missionário lá do outro lado do mundo e o irmão da gente, o pai da gente, a mãe da gente, o filho da gente está longe de Jesus e a gente fica sonhando em evangelizar lá numa ilha isolada do Oceano Pacífico, do Oceano Índico. Jesus diz, primeiro em Jerusalém. Jerusalém é a casa da gente, é a família da gente. Não queira ser missionário lá no, sei lá onde, se na sua casa ainda tem alguém para ser evangelizado. Ah, pastor, mas santo de casa não faz milagre. Faz sim. Depende da vontade da gente e da consagração da gente e do clamor da gente para o Pai, para a gente fazer um milagre na casa da gente. Quantas vezes a gente ouviu de histórias de filhos que depois que os pais oraram por 30 anos, por 40 anos,
eles se batizaram. Eles aceitaram o Senhor Jesus. Então, olhe aí na sua casa, ali, na sua família, os seus parentes, há alguém que precisa ser evangelizado? Esse é Jerusalém. Olhe um pouco mais ao redor, a vizinhança, os colegas de trabalho, os conhecidos, os amigos de infância que você tem, de vez em quando fala com eles. Isso é Judéia e Samaria. Seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus amigos de muitos anos. Judéia, Samaria um pouquinho mais longe, quem sabe uma cidade vizinha sua aí. Não tem que andar muito. Tem uma cidade perto de você que aí há pessoas que não aceitaram, não ouviram, né? Nem vou falar aceitaram, nem ouviram falar de Jesus. Aí sim, aos confins do mundo. Aí temos o mundo todo para evangelizar. Então, pensa a respeito disso, sabe? Nós temos uma incumbência dada por Deus. Agora, importante, não esqueçam disso. Nenhum de nós tem autoridade para chamar outro ao arrependimento se não se arrependeu ainda. Você quer que o seu filho se converta? Você tem que viver uma vida consagrada a Deus. Não esqueçam que os parentes da gente são aqueles que mais conhecem a gente. Quando a gente vai à igreja, né? Eu, pastor, o pastor Anderson, quando a gente vai lá no púlpito e com pompa e circunstância, a gente prega um grande sermão, o povo que está olhando a gente não conhece a vida da gente, mas a esposa da gente conhece. Os filhos sabem da vida da gente. O pessoal da casa da gente conhece a gente, sabe se a gente está sendo sincero, se a gente é aquilo mesmo que está falando ou não. Minha esposa costumava, né, quando era pastora, até hoje é assim, ela senta lá na frente. E quando meus meninos eram pequenos, ela punha um de cada lado dela. Ela nunca deixou que eles sentassem com outras crianças, porque ela queria ensinar reverência. Então, eu subia para pregar, né, subia ao púlpito para pregar, eu olhava ali, estava a minha esposa e meus filhos olhando para mim. Não é fácil. Eles conhecem a vida da gente. Aqueles meninos lá me conheciam, eles sabiam. Eles sabiam se eu orava, se eu lia a Bíblia, se eu brigava, se eu xingava a mãe deles, se eu falava palavrão em casa, né? Se eu falava palavrão no carro, quando estou lá brigando com alguém no trânsito. As pessoas da casa da gente conhecem a gente. Se você quer levar alguém da sua casa para Jesus, você tem que ter uma vida consagrada a Jesus. É sério isso. Eu conheço muitos pais que, depois de muitas lutas, levaram seus filhos a Jesus, mas eu sei que esses pais viviam uma vida consagrada. Você quer levar seu irmão, sua irmã para Jesus? Seu irmão tem que ver em você, sua irmã tem que ver em você uma pessoa consagrada. Você quer levar o seu cônjuge para Jesus? Seu cônjuge tem que ver você amando a Jesus acima de todas as coisas. Tá? Então, esse é um ponto, mais um ponto que eu queria lembrar. Mais um agora. Um terceiro ponto. O texto coloca um ponto ali desagradável para muitos de nós, e para mim sempre foi. Ao decidir ser leal a Jesus, ao se dispor a trabalhar para Ele, chamando as pessoas a entregarem sua vida a Ele, você possivelmente vai sofrer perseguição. Jesus disse que os discípulos seriam perseguidos, alertou a eles. Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas aí Paulo continuou no próximo verso: mas os perversos e impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, haverá perseguição, né? Eu já sofri muita perseguição no meu tempo de infância na escola.
os coleguinhas da escola me colocavam apelidos maldosos porque eu era crente, né? E ali na minha sala de aula, eu era o único crente, todos católicos, e eles judiavam de mim. Mas eu fui firme, né? Fui em frente. Meu pai e minha mãe, embora completamente iletrados, posso dizer assim, souberam me levar no caminho do Senhor. E, na verdade, eu sei, meu pai orava por isso todos os dias, para que eu não saísse da igreja. Ele clamava por isso, para valer, né? Mas a gente sofre perseguição. Uma vez, numa faculdade que eu estava tentando fazer, eu fui falar com o diretor por causa das aulas de sexta-feira à noite, né? O sábado começa no pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Então, não ia à escola após o pôr do sol de sexta-feira. E eu ia ser reprovado por faltas. Eu fui falar com o diretor. O diretor era evangélico. Uma dessas igrejas, vou falar claramente, ele era batista. E quando ele soube que eu era adventista, né, um jovem ali de 21, 22 anos, ele já com seus 40 e tantos, talvez 50, batista, fervoroso, sincero, mas eles não apreciam os adventistas por causa de guardar o sábado. Ele disse assim: Ah, você está pedindo para mim para ajudar você a guardar o sábado? Saiba de uma coisa, eu não vou ajudar você, você vai perder o ano. Porque vocês ficam com esse assunto de legalismo, querendo guardar o sábado para ser salvos, eu vou ajudar você a aprender sobre isso. E ele não me ajudou, e eu tive que. Eu perdi aquele ano. A gente sofre perseguição quando decide seguir a Jesus. Nesse tempo de perseguição, a fé dos servos do Senhor será provada, mas eles continuarão proclamando fielmente a advertência, seguindo somente a Deus e sua palavra. Tá? Não desista quando alguém perseguir você. Lembre-se, os servos de Deus serão perseguidos. E Jesus avisou a gente para a gente já ficar preparado. Agora, um quarto ponto. Para pregar o evangelho a todo mundo, nós precisamos de um poder especial. Já falei sobre isso lá no começo. Jesus disse aos discípulos que esse poder seria enviado a eles, o Espírito Santo. Mas o texto da revista, na página 28, citou ali uma frase que deixa isso bem, bem claro para nós. E eu preciso ressaltar isso aqui para vocês. Vou ler a frase e aí vou comentar. A mensagem será levada avante não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Eu não estou contradizendo o que eu disse ontem e antes de ontem, sobre você ter que conhecer a Bíblia para dar a razão da sua fé. Não estou me contradizendo aqui. Você precisa conhecer a Bíblia para dar às pessoas a razão da sua fé. Mas não espere que os seus argumentos que você foi treinado a usar vão convencer uma pessoa. Quem é que convence as pessoas? Não sou eu com meus argumentos, não é você com seus argumentos. Eu falei sobre o sábado aqui dias atrás. Eu usei um argumento forte. Eu mostrei para vocês uma publicação autorizada da Igreja Católica dizendo a Igreja mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Ah, esse era o argumento que eu estava usando. Espera-se que um argumento como esse convença você. Mas se a pessoa não quiser aceitar o argumento, ela não é convencida. Vou ler de novo o texto que está aqui na revista.
A mensagem será levada avante não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Sabe quem é que convence a pessoa? O Espírito Santo. Faria, assim, uma comparação até bruta demais, até arriscado fazer, mas eu diria o seguinte: seu argumento talvez vire a chave da porta que está fechada. Mas quando a porta abre com o argumento, o Espírito Santo entra e é ele que muda lá dentro como vai ser. Acho que até exagerei um pouco, porque às vezes até para virar a chave a gente não consegue fazer sozinho, né? O Espírito Santo precisa estar em ação em quem prega, em quem usa os argumentos e em quem ouve a pregação. Lembra do Pentecostes? Os apóstolos pregaram com poder em idiomas diferentes, mas os seus ouvintes ouviram falar no seu próprio idioma. O Espírito Santo estava agindo ali na boca de Pedro e dos apóstolos e no ouvido e no coração dos ouvintes. Tanto é que quando Pedro acaba a pregação, muitos deles gritam lá: "O que é que nós vamos fazer então?" Jesus disse assim: "É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Quem é que convence? O Espírito Santo. É importante isso aqui. Não sou eu que convenço as pessoas com os meus argumentos. Há pregadores que conseguem usar argumentos muito mais convincentes do que eu uso. Mas não é aquele pregador também que convence as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Então, para pregar, para ensinar, para testemunhar, o pregador, a testemunha, o instrutor bíblico precisa estar cheio do Espírito Santo e o ouvinte precisa estar sob a influência do Espírito Santo. O último ponto é o seguinte, né, do texto de hoje, que eu quero deixar aqui com vocês. Para receber o Espírito Santo, nós precisamos desejar, pedir e estar prontos para ele. Logo ali, ao redor daquele texto que eu mencionei para vocês, tem esse outro aqui. Hoje vocês devem purificar o seu recipiente, a fim de estar prontos para o orvalho celestial, prontos para o derramamento da chuva serôdia, pois a chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. O fato do Espírito Santo ser derramado, esse é um fato concreto. Ele virá, ele será derramado. Ele será derramado sobre toda a terra, mas ele encontrará lugar no coração que foi purificado. Ele encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. É a nossa obra hoje submeter o nosso coração a Cristo para que sejamos preparados para o tempo do refrigério. É uma outra maneira de chamar o tempo que o Espírito Santo será derramado, para que estejamos aptos para o batismo do Espírito Santo. Eu quero citar para vocês dois textos que eu citei muito, quase que diariamente, nesses 10 anos que o Gol Six esteve ali comigo, de 2012 a 2022. Eu citava
essas duas frases quase que diariamente, e hoje eu quero citar para vocês. Porque estamos falando desse assunto de ser cheios do Espírito Santo. Primeiro diz assim: se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Onde é que está o problema? Com o Espírito Santo, com Jesus que ia mandar o Espírito Santo, ou com quem teoricamente deveria receber o Espírito Santo? Deixa eu ler a frase mais uma vez. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Agora há pouco eu disse para você testemunhar para o seu cônjuge, para algum dos seus filhos, para algum dos seus pais, para os seus irmãos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Agora, esse texto diz: se você estiver disposto, se você estiver disposta, você será cheio, cheia do Espírito Santo. O último texto que eu vou citar: o Espírito Santo virá a todos quantos pedem o pão da vida para o dar aos semelhantes. O Espírito Santo virá para quem pedir. O Espírito Santo não será derramado para quem não pede. O Espírito Santo não será derramado para quem não menciona isso para Deus. Ele virá para quem pedir. Ah, mas eu não entendo esse negócio do Espírito Santo. Não tem importância. Eu já disse isso aqui outro dia para vocês, né? Você não tem que entender agora completamente o que é, como funciona esse negócio do Espírito Santo. O que você tem que fazer hoje é pedir. Os discípulos não entendiam e não conheciam direito a respeito do Espírito Santo. Mas Jesus disse: fiquem aí esperando o Espírito Santo. E eles ficaram orando 10 dias, pedindo. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles no Pentecostes, eles entenderam. Dali para frente, eles foram conhecendo cada vez mais o Espírito Santo. Não importa se você não entende direito, peça. Jesus falou que é bom, peça. Você não acredita em Jesus? Ele disse: você precisa, peça. Todos vocês que colocaram o nome aqui para orarem pela conversão deles, essa lista dos 5 nomes, né? A gente colocou aí para orar pela conversão deles. Todos nós, né? Antes de tudo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se formos cheios do Espírito Santo, até um sorriso que expressarmos no rosto tocará no coração deles, porque não é o nosso sorriso que vai tocar no coração deles, mas é o Espírito Santo. Que o Senhor Jesus ajude a mim e a você a buscarmos esse poder, a clamarmos para os nossos queridos: saiam de Babilônia, porque ela caiu, e nos ajude também a não estar lá em Babilônia, no meio da confusão, mas estar com o vencedor, o Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus. Um dia abençoado para você.